Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde, respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico, com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje, mais uma vez, fazendo o nosso programa Plantão Médico, e resolvi falar um pouco devido a algumas dúvidas que as pessoas estão tendo, inclusive no consultório, no dia a dia, sobre o uso de máscara, né? A gente está sabendo que tem o decreto municipal, que a máscara está abolida em lugares abertos e até em determinados lugares fechados. Mas eu quero falar com vocês aqui que a pandemia não acabou. E a máscara ainda é necessária para determinadas pessoas e em determinados ambientes. Porque esse relaxamento aí não é bom. Então, cada pessoa deve pesar a sua condição de saúde e seus contatos e agir pelo princípio da precaução na hora de abolir ou não as máscaras. E eu vou falar alguns detalhes aqui. Apesar de diversos estados brasileiros recentemente flexibilizaram o uso da máscara contra a Covid, também as prefeituras, né, como aqui em Capelinha, até mesmo em locais fechados, especialistas defendem que alguns grupos devem seguir usando a máscara. Isso é o que fala a boa medicina, é o que fala a ciência. Além de seguir o que foi determinado pela legislação de cada estado e município, nós não podemos desobedecer, né? Tanto a legislação estadual como a municipal, mesmo com a boa parcela da sociedade vacinada, né? Nós temos 83% das pessoas que já tomaram a segunda dose. É preciso avaliar casos individuais, né? Por exemplo, a vacinação de criança está em torno de 30% a segunda dose. Nós temos que ter um certo receio disso aí, né? Então, para alguns grupos de risco, principalmente pacientes idosos, principalmente pacientes com mais de 70 anos, imunossuprimidos por diversos motivos, né? Pessoas tomando imunossupressores, tratando de câncer, quimioterapia, radioterapia, pacientes chamados oncológicos, né? Pacientes com câncer, ou então com doenças crônicas, é preciso ficar muito atento. Independentemente das novas normas, né? A orientação para esse paciente é, obviamente, continuar se cuidando, né? Porque eles são um grupo de risco especial. Então, o uso de máscara de proteção é fundamental para quem, por exemplo, tem algum familiar com doença crônica, ou idoso, né? Porque caso não se proteja, estará colocando esse familiar em risco. Então tem uma velhinha dentro de casa, tá lá, não sai, mas a pessoa chega sem máscara, abraça, beija, às vezes está trazendo, se não for a Covid, está trazendo uma doença virótica, né? O vírus H3N2 ou outro tipo de vírus essencial respiratório, vírus de transmissão respiratória, né? Então, aproximando de pessoas muito idosas, tem que ter cuidado, usar máscara. Esses pacientes, sem sombra de dúvida, devem continuar se protegendo. Isso, claro, supondo que eles já estão vacinados com a segunda dose até a terceira dose, mas devem continuar fazendo uso de máscara em ambientes fechados e também abertos. E as pessoas que têm comorbidades, elas têm que continuar usando máscara, mesmo em ambientes abertos. Porque chega ali uma pessoa na rua, por exemplo, abraça aquela pessoa, né? Você se abraça, se beija. Então, se a pessoa tem uma comorbidade, está tratando do câncer, está usando a quimioterapia, ele tem que usar máscara. Você entendeu? Isso aí não tem como. E as pessoas que tiverem contato com ele têm que usar máscara, mesmo que esteja em ambiente aberto. Pessoas com comorbidades, além daquelas que ainda não tomaram a vacina contra a Covid-19, devem seguir usando máscara. Então, se a pessoa não tomou vacina contra a Covid, tem aquelas pessoas negacionistas, né? Tem as pessoas que não completaram o esquema, estão só numa dose. Tem as crianças que apenas 30% completaram a segunda dose. A boa medicina diz, essas pessoas têm que usar máscara. Pessoas muito doentes, cardiopatas crônicos, diabéticos graves, como não usar? Então, essas comorbidades todas obrigam o uso de máscara. Então, na história, acabou máscara, o decreto não decreta o fim da Covid.
decretou o fim da máscara, eu acho que já está bastante avançado, isso vai cair mesmo com o tempo, mas certas pessoas ainda não. É preciso um pouco de cuidado. Os imunossuprimidos são aqueles com alguma doença que afeta o sistema imunológico, diminuindo sua capacidade de resposta. Caso, por exemplo, dos portadores de câncer, HIV, transplantados e tantos outros. Como eu disse aqui, insuficiência cardíaca, etc. Né? A Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou recentemente recomendações de quem deveria continuar usando as máscaras com proteção individual, apesar, né, dessas liberações que o governo do estado e os governos dos municípios fizeram recentemente. Indivíduos sintomáticos e que estejam potencialmente em contato com transmissores, né, com pessoas com sintomas de resfriado. Você vai passar um resfriado para os outros, vai passar uma gripe pesada, vai passar o H3N2, o H1N1? Não. Então a pessoa está resfriada, ela tem que proteger os outros, usar máscara, se essas síndromes gripais, né? Pessoas que se expõem ao contato com indivíduos sintomáticos, profissionais de saúde, né? Como que vai deixar sem máscara, por exemplo, um consultório médico? Chega todo mundo ali para consultar, cada um com um problema diferente, problema respiratório. Como é que vai ficar sem máscara por conta de atendimento? Atendimento hospitalar, nos postos de saúde? Não, você vai precisar de máscara. Vai precisar sim, né? Então, isso é taxativo, tem que usar. Populações mais vulneráveis à Covid-19, indivíduos, por exemplo, que devem manter a máscara em ambientes, nos ambientes, por exemplo, pessoas, como eu disse aqui, não vacinadas contra a Covid, né? Ou que receberam imunização completa, né? Menos do que as 3 doses nos casos nossos aqui que nós estamos falando. E imunossuprimidos, quer dizer, a pessoa que tem imunodeficiência, quimioterapia com câncer, transplantados, né? Pessoas que usam drogas imunossupressoras, né? Quimioterápicos, corticoide, né? Pessoas vivendo com HIV, contagem de CD4 menor do que 200, né? É um problema. O uso de corticoide, a pessoa que usa dose maior do que 20 mg por dia, né? Por um período de mais de 14 dias, a gente considera ele imunodeprimido, né? Esse também tem que ter cuidado, né? O uso de drogas modificadoras da resposta imune, imunomoduladores que existem por aí, drogas autoimunes, né? E esses pacientes precisam ainda da máscara, né? Pessoas com idade, maior do que 70 anos, maior do que 60 também, mas principalmente maior do que 70, em especial com a presença de doenças crônicas. Não, uma pessoa mais de 70 anos, ela tem hipertensão, ela tem diabetes que não está controlada, tem uma obesidade grave, tem um câncer, tem uma insuficiência renal crônica, uma cirrose hepática, uma doença pulmonar crônica, enfisema, asma e outros, né? Doenças cardíacas, doenças hematológicas. Essas pessoas precisam continuar, são mais frágeis. Gestantes, por exemplo, com ou sem comorbidades, a gestante é mais susceptível, né? E a doença dela pode ser mais grave. Segundo o boletim recente da Associação Médica Brasileira, uma flexibilização indiscriminada pode ampliar os riscos à população, ainda mais a parcela não vacinada e com esquema incompleto, principalmente nessas pessoas imunossuprimidas, né? Então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia, em locais com maior risco de transmissão do vírus, da Covid, onde há maior chance de contato de pessoas com menor distanciamento físico, recomenda a manutenção do uso de máscara. Locais fechados com aglomeração frequente, transporte público, trens, metrô, ônibus correlatos, é de bom costume, de bom hábito usar máscara. Em locais onde houver grandes aglomerações, principalmente em determinados horários de pico, como agências bancárias, repartições públicas, lotéricas, instituições de ensino, entre outros, né? Houve aglomeração, é um problema. Locais abertos, quando houver aglomeração, pontos de ônibus, filas de atendimento de serviço público ou privado, ruas que funcionam como corredores comerciais e outros lugares, também é prudente usar máscara. Serviço de saúde tem que usar unidades básicas de saúde, clínicas, hospitais, consultórios, né? Seja público ou privado. De acordo com a sociedade, os locais abertos ou fechados que não promovem aglomeração são de baixo risco para a transmissão de Covid. Era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima oportunidade.
Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.